Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais uma edição do podcast Se aí para você. Então, fica bem à vontade, deixa aí já a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque hoje ele promete. Hoje, para aqueles não só amantes do jornalismo, de comunicação, de marketing, mas também para os amantes de esporte. E ao meu lado, como se diz, deixa eu já apresentar essa fera, Camilo Manfredi. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite de novo de estar aqui. Não tem mais convite. É sempre um prazer. Você já faz parte. Não tem mais convite aqui. Tá certo? Bom, já deixei os recados iniciais e vamos então para o entrevistado de hoje. Hoje promete, hein? Hoje promete, igual eu falei, você que gosta de esporte, fica preparado aí, porque hoje o cara é sensacional. Eu sou suspeito, viu? É, suspeito? Fiz esporte minha vida inteira. Até hoje você joga bola, né? Jogo. Inclusive, minha chuteira é da marca. É da marca que a gente vai anunciar aqui. Exatamente. Depois eu vou mandar foto pro Bernardo, né? Tá certo. Para comprovar. Para comprovar, perfeito. Então hoje, senhoras e senhores, recebam aqui no podcast ele que é gerente de marketing e relações esportivas da Pênalti. Senhoras e senhores, Bernardo Caixeta. Seja bem-vindo. Valeu, tarde, pessoal. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Prazer. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho de vocês, que é extremamente importante para a nossa indústria aí, para todo mundo que trabalha com marketing e tal. E às vezes a gente faz trabalhos como vocês fazem e a gente não sabe o alcance que a gente tem. Então, com certeza, quando vocês estiverem desanimados, tenho certeza que vocês estão mudando a vida de pessoas. Então, continuem nessa caminhada aí que é super importante. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, a gente está falando da Pênalti agora, já está anunciado tudo certinho. Você, bom, é impossível alguém não ter algum produto, alguma coisa. É verdade. Eu tive meião, chuteira, eu já comprei o kit. Eu lembro, completo. né? No Interclasse. Eu comprei um meião, tinha até a caneleira, cara, da Pênalti. E você também. Também. Até hoje faz uso da chuteira. Sim. O Camilo, para quem não sabe, ele é zagueiro, né? É zagueiro, não sei se é bom. É outro. Aí eu jogo pelo clube. Joga pelo clube. Eu jogo pelo IP Clube. Aí, ó, tá São tudo Paulo. certo. Você joga bola, Bernardo? Jogo bola de vez em quando, mas menos hoje. Hoje mais jogo tênis e faço outros esportes, malho e tal, mas mais pela saúde física e mental aí, mas mais do que a bola. Bola, a gente brinca que futebol é o esporte que mais machuca, né? Isso é Nem verdade. esporte de contato machuca tanto quanto futebol, Pior né? que é, cara. Então... Não, e eu tô falando nessa introdução aqui porque, de fato, na sua área, você sendo um gerente, né, e vendo de uma outra visão, tem que ser apaixonado por esporte, né? Você acha que é importante isso? Claro, super importante. Eu acho que principalmente marketing, hoje a gente fala muito das empresas com lugar de fala, né? Como é que você vai ser gerente de uma marca esportiva se você também não vivencia o esporte, né? E o poder transformador do esporte, ele tá para todo mundo. Então, um dos nossos DNA é massificar a cultura esportiva no Brasil. Então, se eu vou trabalhar para a massificação da cultura esportiva, eu tenho que vivenciar e fazer isso. Eu acho que é estar no lugar de fala. Então, eu ter algo para... Eu não posso falar de algo que eu não vivencio, né? Não, tá certo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, nesse início aqui, como que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com esse lado do marketing esportivo, né? Ele tem muitas diferenças daquele gerente de marketing tradicional? Como que funciona isso para quem tá de fora e às vezes tem essa dúvida? Eu sou suspeito para falar, né? Eu vim do esporte, né? Joguei futsal há muito tempo, nadei, pratiquei muitos esportes desde criança e sou formado em educação física, então eu sou um parceiro do marketing. Então, assim, depois eu mudei a minha formação acadêmica, fiz uma pós-administração em marketing esportivo e depois fiz um MBA em gestão estratégica e esporte e fui migrando a minha carreira para gestão e marketing esportivo e mais propriamente dito na Pênalti, fazendo um marketing geral, né? Já fui gerente de marketing de entidades esportivas, que é um pouco diferente do trabalho também de um gerente de marketing tradicional. Sou suspeito de falar que eu sou apaixonado por esporte, então, cara, a gente vive a paixão do que a gente gosta e que a gente pratica. Então, assim, eu acho que no contexto em geral, principalmente da marca, é muito próximo de outras marcas, muito próximo de outros trabalhos de gerentes também, né? Porque cliente é um só, captação, conversar com os clientes hoje é uma metodologia só que a gente utiliza, né? Então, assim, você tem várias formas, mas o esporte é gratificante por você estar trabalhando com esporte, você estar em um ambiente esportivo, quando a gente vai a um jogo, ou a gente vai a um evento, a gente vai a uma ativação da marca, é um ambiente gostoso de estar, essas pessoas. Sim. Então, assim, muitas vezes a pessoa até ela baixa um pouco a guarda, né, para receber até publicidade. Quando ela está num ambiente esportivo, ela recebe de uma outra maneira. Então, assim, cara, é muito gratificante, mas eu acho que as ferramentas e as metodologias e a cultura que a gente exerce, ela é a mesma em qualquer empresa. Marketing é marketing, né?
Não, exatamente. Marketing é marketing. Eu pergunto que às vezes a pessoa fica meio com essa dúvida, né? Pô, mas o que muda? Será que ele é um marqueteiro que joga bola e trabalha com isso, esporte? Porque realmente gera um pouco dessa dúvida, né? Porque é realmente, pelo menos para mim, é uma visão muito diferente e é aquilo, né? Para quem tem mais afinidade com o esporte, até recebe de outra maneira, né? Você começa a ter um outro olhar, você fala, pô, é uma coisa que me aproxima, uma coisa que eu gosto, então fica mais fácil de eu reter aquela informação, de uma publicidade, alguma coisa do tipo. E aí eu queria que você falasse sobre essa visão, né? Como chega pro público e como que vocês preparam isso também. Porque deve ser, pô, genial você preparar numa campanha. Eu falo genial para mim que gosta, tá? Você tá ali acompanhando, você sabe como isso vai te aproximar de certa forma. Então, como que isso é pensado ali, desde a parte né, pensando ali na cabeça, né, da gerência, como que essa campanha é feita, quais são os atrativos que você tem ali, ainda pensando em todos os eventos esportivos que estão acontecendo no mundo também, como que é essa diferenciação no dia a dia? Claro, assim, eu vou começar com uma frase que eu falo muito com a equipe e que eu acho que é baseada em toda campanha de marketing, né? Eu acho que eu brinco lá que tem uma regra na equipe que tem que parar de falar eu acho e tem que começar a falar de acordo com. Quando a gente vai para reunião de briefing ou reunião de brainstorm e tal, todo mundo começa a falar, não, porque eu acho, porque lá perto da minha casa tem uma quadrinha, todo mundo joga. Cara, a realidade da quadra perto da sua casa é uma, agora a realidade do Brasil, que a gente tem 9 mil CNPJs que são clientes da Pênalti, são realidades muito diferentes. Verdade. Então a gente não pode tratar a nossa realidade e a nossa verdade como uma opinião, como... Casos específicos ali. Eu não posso fazer uma campanha baseada na minha opinião do que eu vivo no meu dia a dia. Então, cara, eu jogo tênis, tá? Eu jogo tênis 3 vezes por semana, mas eu convivo com certos tipos de ambiente. Cara, nem toda experiência é igual à minha experiência, nem toda quadra é igual à minha quadra, nem toda... Então, assim, a gente não pode personificar uma coisa que a gente vai massificar, que eu vou trabalhar com muitas pessoas. Então, isso é a primeira coisa. E a partir disso, na montagem de uma campanha, tem outro bordão, vamos colocar assim, que eu falo muito lá, e que eu acho que é o próximo passo do eu acho pro de acordo com, é que números não são dados, dados não são informação, informação não é estratégia, estratégia não é ação. Então, eu tenho que percorrer todo esse caminho aqui para que lá na frente eu saiba o que eu vou fazer em cada campanha. Então, eu tenho que extrair os dados, mas é esses dados que eu extraí da minha audiência, dos meus consumidores, do público que eu tenho de target, eu tenho que extrair esses dados, gerar com que esses dados gerem uma informação, essa informação vai me gerar uma estratégia, essa estratégia vai gerar uma ação e aí sim eu vou construir campanha a partir disso. Então, eu acho que a gente tem que percorrer todo esse circo para que a gente não possa fazer campanhas baseadas na nossa opinião pessoal e sim baseado no que o cliente está esperando, o que o cliente quer. A gente tem que resolver um problema do cliente através de campanhas. Então, hoje, perfeito, a gente vive numa sociedade que... Qual que é a nossa maior preciosidade hoje de todos nós? É o tempo, cara. Sim. Tempo é a coisa que você mais... Mundo, né? Cara, a coisa que você mais valoriza hoje é o tempo. É o tempo. Como que você investe ele é o segredo, né? Tanto é que o pessoal fala assim, não fala que você não teve tempo, fala que você não teve prioridade nisso. Exato. Então, isso é sensacional, comece a mudar, por exemplo, quando um filho seu fala assim, papai, vamos brincar. Não tenho tempo agora, filho. Não, eu não estou te dando prioridade no momento. Aí você começa a pesar. Porque isso. São as duas variáveis que é de prioridade, é tempo e dinheiro. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para isso. Cara, não. Você não priorizou isso. Você priorizou outras coisas em detrimento disso. E quando a gente começa a encarar isso, você começa a enxergar um futuro mais claro e mais límpido. Então, e na sociedade onde um tempo é a questão mais importante, cara, quando a gente vai fazer publicidade, a gente tem que ter muita verdade naquilo que a gente fala, porque a gente tem que parar de interromper para a gente começar a entreter e entregar valor. Acho que entreter e entregar valor são dois pilares que a gente tem que ter o tempo todo em todo o nosso tipo de comunicação. Então, assim, quando eu vou entrar numa comunidade nova ou quando eu vou falar com alguém novo, cara, eu não posso só oferecer a solução que eu tenho. E sim, eu tenho que resolver um problema dela ou agregar algum valor para aquela prática que ele está falando como se fosse para o esporte, mas em geral. Então, assim, eu acho que nesse caminho, nessa construção, a gente consegue fazer com que você tenha um planejamento, uma campanha, um alinhamento. E aí, a partir disso, a gente
lá dentro da pênalti, sendo mais específico agora para dentro de casa, a gente cria os objetivos estratégicos e a partir daqueles objetivos estratégicos a gente determina, né, os assets que a gente vai utilizar, quais as histórias que a gente vai contar para a gente chegar até tal target, tal produto. Então, assim, a gente tem uma felicidade e uma dificuldade que é a mesma, né? Só de bola, eu tenho 17 modalidades esportivas e eu tenho todos os valores. Então, assim, quando eu vou comunicar com uma menina que joga beach tênis, que a gente tem raquete e bolinha, de 18 anos, eu vou falar num tipo de audiência, num tipo de canal. Quando eu vou falar com um cara que bate pelada com 60 anos na favela, eu vou falar em outro canal, ele assiste outros podcasts, ele assiste outro, sem dúvida. Ele segue outros perfis no Instagram. Então, assim, e até o tipo de comunicação, a linguagem que eu vou usar, a gíria, como eu vou fazer, a arte, qual o layout. Então, assim, acho que a partir da construção, né, de entender o seu target, depois criar os objetivos estratégicos e construir uma campanha a partir disso. Acho que, resumidamente, eu iria por esse caminho. Bem legal. Ô, Bernardo, e nessa parte de entender, né, entender o consumidor, entender teu público ali, quais são as principais fontes? Da onde você puxa as informações? Porque a gente fala muito aqui da questão de imprensa, a gente fala muito aqui da questão das redes sociais, que vem ganhando cada vez mais espaço. A gente fala também a questão dos influenciadores, que hoje a gente tem influenciadores que acabam, né, comunicando e levando informações também. E a informação que o influenciador leva, de certa forma, tem que ser uma informação que você também está alinhado com ela e tal. Então, que tipo de fonte são as principais fontes aí de contato, além do contato direto que você tem com seus clientes, seja distribuição, varejo e... Né? Quais são os principais fontes de informações para você ter acesso aos dados para depois parar para montar uma campanha e tal? Eu acho que você falou muito deles, assim, sabe, Camilo? Eu acho que o mais difícil é você estruturar como você vai receber eles e como você vai trabalhar esses dados para que eles gerem informação. Perfeito. Porque às vezes dados demais também mais te confundem, né, do que te criam uma estratégia. Assim, a gente faz muito isso. Então, assim, além de pesquisa de consumidor, é claro que você tem que rodar pesquisa qualitativa, quantitativa, porque, assim, também falo muito com a equipe lá. A pesquisa, ela responde umas perguntas, mas ela gera outras. Sim. E aí, a partir de geração de outras, você roda outra pesquisa para responder outras e para gerar outras. Então, assim, a pesquisa, ela não é um fim, ela é um meio. E a gente faz muito isso. Então, assim, as nossas próprias redes sociais, né, da marca, elas são uma fonte de pesquisa. Os clientes CNPJ são uma fonte de pesquisa. Os nossos clientes hoje, CPF, que são no nosso site, também são uma fonte de pesquisa. Só que a gente não pode... de novo, eu não posso usar uma verdade. Então, às vezes, o meu site está falando que é a minha persona, meu target é 18 anos, Nordeste e tal. Cara, é pro nosso site, mas no meu canal de distribuição, eu estou vendendo muito mais no Sul, hipoteticamente, claro, aqui, tá? Não estou trazendo números relevantes que são na realidade, mas assim, hipoteticamente eu posso trazer isso. Então, eu acho que o segredo, colocar o pulo do gato é ter um canal que você receba todas essas informações, mas que ele faça um tratamento desses dados e que gere informações relevantes que você consiga mudar. Perfeito. Nas redes sociais, aconteceu isso. A gente tem uma plataforma lá que ele faz todas as análises de dados das nossas redes sociais, das nossas publicações. E tanto em pesquisa de Google, quanto que a gente posta no Instagram, por exemplo. Então, alguns dados que divergem. Por exemplo, cara, quando eu vou analisar a pesquisa da Pênalti no Google, a gente performa mais sexta e domingo. Então, tem mais pesquisa sobre pênalti, sexta e domingo. E aí tem uns 15 assuntos relacionados que a pessoa pesquisa antes ou depois que estão relacionados a pênalti. Então, são assuntos que estão relacionados à marca ali. E aí, quando eu vou para o Instagram, eu performo melhor terça e quarta-feira. Então, assim, cara, por que no Instagram eu estou performando melhor terça e quarta-feira e eu tenho pesquisa no Google? Ou seja, o conteúdo que eu estou gerando no Instagram não faz a pessoa vir no Google pesquisar pênalti, ou a pessoa que pesquisou pênalti no Google, ela tá com um comportamento de compra que não gera ela pro conteúdo que eu tô gerando no Instagram. Eu não tô tendo um cross dessa audiência, tá? Então, mas o tipo de comunicação que eu vou fazer aqui é diferente. A mesma coisa, a gente analisou, por exemplo, um fato. A gente analisou os últimos 10 anos de pesquisa no Google de todos os esportes. Quando eu vejo comportamento de pesquisa no Google do vôlei, é completamente diferente do futsal.
Então, por exemplo, no futsal eu tenho uma constância de pesquisa e eu tenho os momentos que ele pesquisa mais, mas eu não tenho os picos. E os assuntos mais relacionados é chuteira, bola, ou seja, um comportamento de compra. O cara vai pesquisar no Google e depois ele talvez vai ter um comportamento de compra. O vôlei, os picos são em anos olímpicos e os 4 assuntos mais relacionados é seleção brasileira, seleção feminina, Jogos Olímpicos. Ou seja, é uma pesquisa para consumir conteúdo relacionado a um torneio de vôlei, em épocas muito específicas. Ou seja, a minha comunicação no vôlei, que eu vendo bola também, tem que ser uma comunicação muito mais B2B do que B2C. Porque o B2C ele não vai no Google para fazer. Então, algumas dessas análises a gente faz e aí a gente traça as estratégias para cada um dos esportes, para cada um dos assets que a gente tem nas diferentes plataformas. E aí no Google, no Instagram mesmo, que eu estava falando lá atrás, que a gente teve um período disso, cara, a gente tem um relatório lá, são 6 relatórios de 52 números. Eu brinco que se eu vim para o esporte, se eu vim para o marketing para não olhar número, hoje o que eu mais faço é olhar a planilha. Eu só olho o número. Então, assim, se eu quiser me perder lá dentro, a primeira vez que eu fui mostrar para o CEO e para o conselho de administração, cara, eles fizeram tanta pergunta, eu falei, calma, gente, a gente respondeu algumas com esses dados aí. Agora, todas essas que vocês estão, eu também tenho elas. A gente vai desenvolver algumas outras. Mas essas mesmas perguntas eu também me fiz e a equipe toda fez. Mas assim, aí a gente... todo esse conteúdo, a gente falou, cara, quais são os 3 indicadores? Porque eu mapeio, assim, qual o formato que está mais performando, quem que é o ator principal ali, se é um produto, se é uma mulher, se é um homem, qual que foi o tom do copy, se foi mais comercial, se foi inspiracional, se foi de um asset nosso, de um patrocinado, se foi de um influenciador, se foi collab com algum outro perfil. Então, a gente relaciona tudo isso. Tá? A gente pega os 3 maiores fatores, os 3 maiores indicadores que vão fazer com que o meu objetivo estratégico cresça. Quais são os indicadores de desempenho que eu vou analisar no final do ano? Perfeito. Crescimento disso, crescimento daquilo, crescimento daquilo outro. Então tá, os principais fatores que esses caras aqui vão crescer são esse. Então eu vou analisar só esse. Não quer dizer que eu não vou mensurar o outro. Claro, porque no outro momento ele pode ser importante de eu olhar também. E ele vai estar lá. Então outro dia eu ouvi uma frase muito, muito legal de um cara que foi um treinador de futsal e ele é muito estudioso e ele falou no Instagram dele e eu peguei essa frase. Cara, planejar é muito importante. É muito importante e, assim, o brasileiro é bem ruim no planejamento, né? A gente não gosta muito... Logo de... Não planejar, Mas tem algo que eu acho que a gente pode ser considerado pior ainda, que é catalogar o que a gente fez. A gente não anota o que fez, a gente não tem parâmetros. E se você não anotar, você não tem histórico. Se você não tiver histórico, como que você vai... Né? Deu certo ou não deu certo, né? Você tem o para-brisa para você olhar para trás, para te referenciar... para você olhar para frente e planejar o futuro. Então, eu acho que é mais ou menos esses parâmetros que a gente avalia. Então, a gente tem vários números lá de todas as plataformas e a gente condensa para criar esses objetivos aí. Perfeito. Não, sensacional. E é uma coisa super importante. A gente sempre fala aqui bastante de indicador, de números e tal. E surgiu um outro ponto aqui, porque você falou bastante de redes sociais. E quando a gente fala de esporte, quando a gente fala sobre essa questão que você mesmo falou de eventos, seja olímpicos, né, ou outras modalidades, tem um público ali também que é bastante fiel e vai mudando esse tipo de comportamento. Hoje, para vocês, é um desafio fazer esse tipo de publicidade, até desse tipo de nicho que você falou, né? Olha, tem um comportamento diferente aqui, talvez uma outra modalidade, uma linguagem completamente diferente. Isso é um desafio para vocês? Talvez seja um maior desafio? Vocês sofrem também essa questão de alguns comentários assim inadequados em relação a alguma campanha, porque pode acontecer também aquela pessoa que que fica em cima de algum esporte ou de algum time que tem a ver com o campeonato em si. Tem isso também, né? Essa preocupação por parte de vocês? Não, sim, com certeza tem a preocupação. Acho que eu vou começar pela segunda pergunta, depois você me lembra da primeira, que tem coisa legal para falar dela também. Mas assim, principalmente os comentários ruins, eles podem ser feitos ou não. Eu acho que a gente está num país livre, democrático, a gente está num mundo democrático e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. A gente está ali... Ninguém agradou todo mundo e não vai ser a gente, mas a gente tem um pilar que é inegociável, assim, que é a verdade da marca, assim, as verdades do que a gente está fazendo. Lá a gente não fala algo que a gente não faz. Então, assim, se eu não tenho algo para dentro da empresa, ou se eu não tenho algo que é a verdade da empresa, eu não vou falar que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo disso, assim. A maior hype que a gente está
tendo Mundial de Futebol Feminino. Isso, Copa do Mundo. E Copa do Mundo. E eu sempre falei isso lá dentro, que assim, que me incomoda bastante, que são várias marcas que de uns 2, 3 anos para trás, eles falam da falta de visibilidade do feminino, mas pouco contribuem para a mudança desse cenário. Exato, e eu não estou falando de contribuir para gerar mais notícia, fazer mais notícia ou dar mais espaço. Cara, isso é uma parte ínfima. Agora, por exemplo, antes de falar que o feminino tem falta de visibilidade, a gente foi o primeiro a patrocinar mais de 20 atletas no futsal feminino. A gente patrocinou Em Busca de uma Estrela junto com a federação e com o pessoal do projeto, que deu treinamento personalizado para mais de 60 meninas durante um ano completo, com a categoria de base, com comissão técnica e tudo. Então a gente patrocina o time Taboão feminino, Taboão de futsal. Então, cara, se eu, como marca, eu for falar do feminino, eu tenho verdade para falar. Eu posso falar do feminino. Exemplos práticos, né? Agora, se eu não tivesse feito nada dessas ações, cara, eu surfar na hype do Campeonato Mundial do Feminino, cara, é uma coisa que aí sim eu vou ter comentários, porque as pessoas, elas não são bobas, elas sabem o que elas vão atrás. Hoje, você pesquisar as informações é básico. Então, assim, se eu falar algo que eu não vou fazer ou não vou agregar, é muito importante, assim, você fazer. Então, assim, e uma das coisas que a gente faz muito lá, eu não só patrocino uma modalidade ou patrocino um clube, mas se eu não contribuo para aquela comunidade, se eu não agrego valor. Tá. E a gente sempre faz para agregar valor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou me estender um pouquinho porque eu vou dar esse exemplo que eu acho legal. A gente vontade. Não, tranquilo. Eu falo muito, hein? Vocês têm que me parar. Não, tá legal. A gente vai parando. Manda ver. E a gente foi patrocinar o Magnus Futsal, que é um time mais vitorioso, masculino e tal. Tá. Um time tricampeão mundial, que fez a série com o Fred Desimpedidos também. Pô, legal, hein? Você acompanha. Então, assim, um time jovem. E aí, quando a gente foi patrocinar, a gente fez a pesquisa, a gente foi fazer a camisa. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer uma camisa? Cara, poderia muito bem passar para o pessoal de produtos, os caras desenham uma camisa e é isso. Cara, mas como que a gente vai contribuir para a comunidade lá de Sorocaba e do Magnus também? A gente foi pesquisar. A Magnus é uma empresa de ração de cachorro, gato e tal. Hoje é do grupo Admax, né? Tem outras marcas também. Quando a gente foi tem um mascote eles, né? Isso, tem um mascote que é o Bernese. Isso. É bonitão pra caramba, E aí a gente pesquisou, cara, o trabalho legal demais que eles fazem lá é do Instituto Magnus, que é o Instituto de Formação de Cães Guias no Brasil. Que legal. Cara, eles tinham 3 anos na época do instituto e eles tinham formado já 42 cães-guias. E o segundo melhor instituto tinha 20 anos no Brasil e tinha formado 40 cães-guias também. Caramba. Pela dificuldade que é de formar um cão-guia no Brasil. E aí, qual que é o gargalo? A gente foi visitar o instituto e tal. Qual que é o gargalo deles? Cara, o cachorro nasce lá no instituto, ele nasce num ambiente que parece um apartamento, uma casa já para ele se ambientalizar. Depois ele vai para uma família socializadora. Essa família socializadora fica 11 meses, de 10 a 1 ano, 10 meses a 1 ano com o cachorro para mostrar ao cachorro o mundo. Então, se eu tivesse com um cão socializado, se eu fosse um socializador, o cão estaria aqui comigo. E o cão, quando ele está com uma família, ele tem os mesmos direitos do que ele está com uma pessoa que é cega. Então, assim, aí você fica 1 ano. E aí todo mundo que vai lá fala assim, mas depois você devolve o cachorro, você pega o apelo. Foi uma das perguntas que eu fiz. E a pessoa que roda o instituto com a gente, ela é uma pessoa cega. E aí ela falou assim comigo, assim, cara, mas você não acha que é a maior prova de solidariedade você poder doar o seu único órgão em vida que você pode doar, que são suas córneas, para fazer minha qualidade de vida melhor? Cara, só nisso já fala, cara, com certeza você quer ser uma família socializadora. Então, assim, a gente queria formar mais cães-guias. Qual que era o gargalo do instituto? Família socializadora. O que a gente vai fazer na camisa? Um outdoor da família socializadora. Nós vamos falar do instituto na família socializadora para que mais pessoas, como vocês estão sabendo agora, saibam dessa história, possam se candidatar como família socializadora para a gente atingir um número de 65 cães-guias doados até o final do ano. E a gente conseguiu bater o número de 69 cães-guias. Caramba. Então não é uma camisa de um time de futsal. Sim, tem uma história, né? Tem uma história e resolve um problema daquela comunidade. Eu chamo de problema, mas resolve algo, contribui para aquela comunidade de alguma forma, contribui para a formação. Então, esse ciclo, né? Eu brinco até em palestra que eu dei, por exemplo, que a gente faz. Eu falo, cara, quem quer ganhar uma camisa da Magnus aqui?
Aí o cara, eu quero. Ah, você queria? Então tá, você ganhou. Tá bom, você gostou? Agora eu vou te contar uma história. Eu conto essa história pro cara. Sabia que essa camiseta a gente trouxe o Braille, o cara que fez o vídeo foi um cara cego, o Dexter que fez a música do lançamento fala da cegueira social. A gente fez isso, conseguiu chegar aos 69. Você gostou mais ou menos de estar ganhando essa camisa? O cara gosta muito mais. Porque eu agreguei valor no produto. E eu consegui contribuir para aquela comunidade. E aquela comunidade, ela acaba virando um micro-influenciador da marca. Do respeito e da hombridade que a gente gera naquela relação. Então, acho que é mais ou menos nisso que a gente tem que fazer, porque aí você tem verdade e aí você começa a ter cada vez menos comentários que você não gostaria de ter, entendeu? E faz parte de uma campanha geral, muito né? Bom, parabéns. Você já publica uma campanha que tem começo, meio e fim, né? Não é uma coisa sem sentido, né? Sem dúvida. E acho que voltando àquela primeira pergunta, ainda sobre as redes sociais, né? Falando sobre esse nicho de você preparar uma comunicação para cada tipo de modalidade, para cada tipo de público, que também é uma coisa muito diferente. E aí também vale dar aquela pensada. Pô, como é que eu posso comunicar melhor com um tipo de público? Como que eu posso fazer uma campanha personalizada, né, para uma modalidade diferente, até porque também, não só a modalidade, mas os campeonatos também acabam influenciando isso. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. A gente tem mais dificuldade quando a gente fala na comunicação institucional, quando a gente está dentro de casa, por exemplo, porque a gente tem muita coisa para falar, a gente tem mais de 17 esportes, então, assim, tem essa dificuldade mesmo. Hoje a gente vive de geração de conteúdo, então, quanto mais conteúdo eu gerar, mais informações eu vou ter, mais coisa. Então, assim, vocês que trabalham com isso sabem que gerar conteúdo dá trabalho. Ou é só fazer um postzinho, né? Você já ouviu isso muito, né? E a gente confundido com fábrica de pastel, né? Então, faz um pastelzinho de queijo aí, que uma arte assim, arte assada. É só colocar esse negocinho aqui, né? Soltar. Rapidinho. Muita gente tem muita ideia, né? O pessoal é criativo. Eu brinco que treinador de futebol e marqueteiro, todo mundo né? Então, assim... sim, isso aí todo mundo dá palpite ali, né? Então, me solidarizo isso com vocês, mas assim, o que a gente faz é trabalhar nos diferentes nichos com conteúdo para assets nossos naquelas diferentes modalidades. Perfeito. Então, a gente mantém um tipo de comunicação na nossa institucional, mas a gente trabalha de formas diferentes nos nossos assets, principalmente no nosso time de influenciador que a gente tem hoje, de diferentes modalidades, e no nosso time de contratados, né? Que a gente tem federações de todos os esportes, a gente tem campeonato de todos os esportes. Então, através deles, eles já têm uma linguagem, um conteúdo que é da comunidade deles. Então, é mais fácil eu falar através deles do que eu tentar conquistar. E, assim, e tem diferença até no mesmo esporte, por exemplo. Quando a gente posta coisa dentro do nosso Instagram mesmo, sobre futsal, quando eu posto futsal masculino, eu tenho um alcance maior e um engajamento menor. O algoritmo entende que aquele conteúdo ele é relevante para mais pessoas, mas as pessoas engajam menos nele. Quando eu posto futsal feminino, ele tem um alcance menor, mas o engajamento muito maior. Você vê que coisa. E a gente não entendia isso. E aí eu falava, cara, porque a comunidade do feminino é muito engajada. Então, a comunidade do futsal feminino era engajada. Só que o conteúdo, o algoritmo, não sei porquê, não sei como, mas entende que aquele conteúdo não é para ele espalhar, não é para ele avançar. Então, a gente sempre sabia isso. Então, assim, cara, eu sabia, a gente começa a mapear, né, todos os assets, os nossos targets, né, assim, de conteúdo, de modalidade e tal, e a gente sabe se a gente é melhor a gente atuar nas nossas redes sociais ou através de parceiro. E em que momentos a gente consegue comunicar com diferentes metodologias, mas claro que dentro de uma comunicação institucional nossa. Então, assim, a gente tem uma comunicação central, a gente tem um que é o pênalti junto aqui da jogo. Então, a gente tem uma comunicação clara e o que a gente quer passar e como a gente quer passar e a forma que a gente quer passar, mas a gente desmembra isso para que a gente tenha, a pessoa que está assistindo ali, ela tenha o mínimo de rapport com aquele tipo de comunicação. Perfeito. E, Bernardo, como funciona a tua estrutura para atender todos esses esportes? Como que vocês se dividem? Você tem uma pessoa a cada grupo de esportes? Como que é? Se é uma parte de masculino, feminino, ou se vocês se misturam nessa questão dos esportes e das diferentes tipos de
A gente trabalha em pilares de percentuais. A gente atrela bastante também ao faturamento. Então, por exemplo, eu consigo enxergar o faturamento tanto sell-in quanto sell-out, consigo enxergar por modalidade o faturamento em diferentes segmentos e nas diferentes regiões do Brasil, por exemplo. Então, a gente trabalha em pilar, né? Então, o percentual do faturamento daquela modalidade é o percentual do investimento que eu tenho de marketing ou de RE, de contratação de patrocínio, e é o percentual do tempo que eu gasto também de cada um da equipe para comunicar com aquela comunidade. Agora, a única coisa que varia a partir do faturamento é quando eu quero começar a falar com alguém. Então, por exemplo, cara, eu nunca fiz tênis de mesa. Cara, eu vou começar a fazer tênis de mesa. O percentual que eu tenho, tanto de budget quanto de investimento ou tempo da equipe para dedicar àquela modalidade vai ser maior do que o usual das outras modalidades que eu tenho de pilar ali. É um investimento inicial para alavancar e a gente entender qual o tamanho daquela pizza ali, daquele mercado, onde a gente vai atuar, quando a gente vai gastar ali. Então a gente faz esse tipo de análise para saber, né, quanto tempo e quanto. Hoje na estrutura, a gente desde 2020, depois da pandemia ali, no meio da pandemia, a gente já fez uma house interna. Então hoje a gente atende tudo internamente, a gente não tem agência fora, só exclusivamente para projetos específicos. Então a gente tem um projeto específico que é o Na Quadra, depois posso até falar dele. Legal. Que é com a agência fora, mas os outros a gente faz internamente. Então a gente atende tanto o nosso departamento internacional, com os 19 países, a gente atende o trade também, que lá na estrutura não fica na estrutura de marketing, trade fica na estrutura do comercial, lá na Pênalti. Tá mais ligado a vendas, né? Mais ligado a vendas. Ele atende a nosso time lá de vendas de mais de 70 representantes aí, espalhados pelo Brasil. Então, assim, trade, a gente atende o e-commerce nosso e o B2B também, que a gente tem um televendas lá interno e todo material de site, campanha, e-mail marketing, a gente atende eles. A gente atende RH também nas comunicações internas. Então, a gente tem clientes internos e a gente também é o nosso próprio cliente, né? Porque o nosso time de rede social demanda também da House. Aí a gente, como RE, Relações Esportivas, também demanda, porque, tem que ativar o Paulistão. Eu vou pedir para a House para fazer as artes, para fazer o KV, para fazer toda a estrutura. Então, assim, essa é a estrutura. A gente tem essa House e a gente tem algumas parcerias fora. Então, lá a gente produz todo o material de rede social, e-mail marketing, card, lâmina, catálogo, todo esse material mais básico, assim. E a gente faz os vídeos também. Todos os nossos vídeos nos últimos 2 anos a gente fez internamente. Só o vídeo de lançamento da campanha do Junto Aqui Dá Jogo, que a gente fez junto com a UMAP, porque foi também a agência que construiu também com a gente esse reposicionamento, a gente fez essa pesquisa para a gente encontrar esse caminho. E como eu estava falando do projeto do Na Quadra, ele também é um exemplo que surgiu a partir da pesquisa. Então, na pesquisa, a gente entendeu que o professor de educação física, ele é um agente transformador, ele é um micro-influenciador que muitas vezes é negligenciado por todas as marcas e pelo ecossistema do esporte. Porque muitas vezes a gente fica no holofote no alto rendimento. E o professor de educação física não está no alto rendimento. Sim. Então, a gente entendeu isso e a gente fez o quê, cara? A gente fazia conteúdos para o professor de educação física. Só que normalmente você fazia campanhas, né? As marcas fazem campanha de volta às aulas. Você faz janeiro e faz junho. Isso. Aí a gente falou, cara, isso não é criar relacionamento. Isso é a mesma coisa. Eu vou ligar para uma menina ou para um menino que eu queria sair hoje em dia. Mas eu vou ligar pro cara e falar assim, vamos sair hoje? Vamos. Então, beleza. Daqui 6 meses, eu falo, vamos de novo hoje? Meu amigo, mandou uma mensagem para mim durante 6 meses, né? Não fez nada e tal. Você quer sair de novo? Que isso, cara? Nem amigo meu faz isso. Sim. Então, assim, a gente tem que criar a verdade. Então, o que a gente fez? A gente fez um centro de apoio ao professor de educação física. Então, hoje a gente tem uma landing page que o cara cadastra lá, automaticamente ele já ganha 5 cursos de extensão de graça, 0800, na plataforma More Skills. Ele também ele pode entrar no nosso grupo do Telegram e no nosso grupo do WhatsApp. Ele recebe conteúdos semanais de dicas para a aula dele. Não tem nenhum conteúdo comercial. Então, esses conteúdos são estritamente para ajudar ele na aula de educação física dele. Para que eles possam trocar ideia, conversar, dar dica um para o outro, tirar dúvida lá dentro do grupo. E a gente mantém esses grupos. Além disso, a gente dá experiências em assets nossos. Por exemplo, semana passada foi o dia do futebol. A gente levou 5 professores de educação física aqui em São Paulo para conhecer a Federação Paulista. Então, eles conheceram a federação, viram o VAR, viram todo o trabalho que a Federação Paulista de Futebol faz e tal.
A gente teve o Jogo das Estrelas do NBB, de basquete. Sim. A gente liberou ingresso para professores de Belo Horizonte para que eles pudessem ir no jogo. Teve um curso de extensão do Magnus Academy aqui, que era mais de R$2.000 para os caras fazerem. A gente liberou 10 vagas para professores de educação física fazer. Então a gente pega assets nossos. Né? Vocês vão aproximando os profissionais com o atendimento. E a gente dá a experiência para eles e treinamentos. Hoje a gente já está com 5.400 professores cadastrados nessa landing page. Olha que bacana. Temos um grupo do Telegram com 1.100 e temos um grupo do WhatsApp com 240. A gente trabalha esses leads aí para que a gente possa melhorar o dia a dia deles. Muito mais em termos de entreter e prestar conteúdo para ele e dar serviço do que principalmente falar, pô, tem promoção aqui de bola na pênalti. Cara, isso é consequência. Vai estar na cabeça dele o valor de que eu ajudei ele no dia a dia. Ele te procura, né? Ele acaba te procurando no automático ali. É isso. Então, isso é um pouco do trabalho que a gente faz. Pô, sensacional, os números bem legais, né? E uma campanha sensacional, eu não sabia, né? E tem muito da questão do plantar, né? Plantar para colher depois. Eu acho que eles se aproximam do mercado através das ações. Então, através das ações que eles acabam estando próximo de tudo que está acontecendo e o negócio vai prosperando e vai tendo cada vez mais visibilidade. Não, sem dúvida. Isso que chamou a atenção. Muito bacana, parabéns. Chama demais. E aí você falou de outra coisa, de reposicionamento e tal. E eu queria que você falasse até um pouco dessa sua experiência dentro da Pênalti. Se houve um trabalho de reposicionamento, como que você analisa quando você chegou até o momento, né, atual? Se houve alguma mudança assim drástica, algum momento você sentiu que, olha, estamos virando a chave. Como que é essa observação que você tem referente às tendências do mercado e tudo mais? Até mesmo o esporte, né? Às vezes o esporte está em alta e com o tempo, como você tem muitos anos trabalhando à frente né, das questões dos esportes, às vezes o esporte está mais em alta, depois ele cai um pouco, depois ele volta, então... volta com uma outra questão, né? Você está falando de alguma coisa, depois você volta, já é uma outra questão, já não é mais aquele ponto, né? Como que é isso? Beach tênis é um negócio que se fala aqui recente, né? Anos atrás não tinha muita. E entrou até no meme, né? Na brincadeira, né? Do beach tênis, venceu, uma coisa assim, então... o beach venceu. O beach venceu, né? Que tem lá o Fausto, que brinca bastante com isso, então... como que é analisar isso de dentro? Assim, uma coisa é a Pênalti, né? Propriamente dita da marca e tal. Pô, a Pênalti tem um orgulho imenso de estar trabalhando lá, gosto muito. E muito feliz mesmo de estar numa marca 100% brasileira, que tem 53 anos de estrada. O Grupo Cambuci, que é o detetor da marca Pênalti, tem mais de 70 anos aqui no Brasil. Cara... Quem nunca jogou com um produto da Pênalti, quem nunca usou um produto da Pênalti que gosta de esporte ou que pratica esporte. Então, cara, isso e mudança, o processo de mudança, de entender o mundo e tal, de reposicionamento, ele é um processo natural. Acho que a gente muda como pessoa, como indivíduo, a sociedade muda, né? É verdade. Depois da 4ª Revolução Industrial aí, né, de Klaus Schwab, cara, a mudança é cada vez mais rápida e constante. Então, errado é aquele que não se adaptar. Então, e adaptar não quer dizer que o que estava sendo feito era errado, e sim a gente está adequando para uma nova prática, para uma nova realidade, para uma nova ferramenta, né? Eu falo muito também com os meninos lá, qualquer conhecimento técnico que você tem hoje, que você não tenha, cara, é porque você não precisou dele. Porque se você precisar, você vai no Google e bota um tutorial ali e você vai, a partir disso, você vai aprender. Cara, isso é um processo de adaptação, né? Que a gente vive nele. Então, como Pênalti, eu acho que dentro desse contexto da UMAP e tal, acho que a pesquisa com consumidores finais foi muito importante. Assim, a gente entendeu alguns números, enxergou alguns números que são muito relevantes para a marca. Assim. Primeiro que eu acho que esse é um trabalho do nosso presidente lá, que é o Alexandre Schiller. Uma das coisas que ele coloca muito na nossa cabeça, ele é um cara de mercado, foi da Zaleia há muito tempo, né? A família dele é um dos sócios lá da Zaleia, foi sócio da Zaleia, então ele tem muito essa verdade que é uma verdade da Pênalti, e a gente viu isso nas pesquisas. Cara, mais de 40% das pessoas que não praticam esporte, elas não praticam por falta de infraestrutura ou por falta de produto adequado. E quando eu vou para a falta de produto adequado, é porque ela não tem condição de comprar. Sem dúvida. Então, e eu resolvo esse problema dele. Por quê? Porque lá, o presidente do Conselho de Administração, o senhor Roberto, uma frase que ele tem muito, a gente valoriza cada real do brasileiro, porque a gente é brasileiro. Então, a gente sabe o quanto difícil é ganhar R$1 aqui dentro do Brasil. É verdade. Então, a gente tem que valorizar cada real que o nosso cliente vai colocar em um produto nosso. Então, custo-benefício lá é um dos mantras no desenvolvimento de produto. Então, a gente tem qualidade e a gente tem
produto acessível para que no bolso do brasileiro. Então a gente resolve o problema do brasileiro que é, cara, eu quero praticar esporte, mas qual o produto que eu consigo comprar para me manter praticando? E a gente resolve esse produto. Né? Que tenha qualidade, que seja durável também. Durável. Para o meu dinheiro valer a pena, para o meu dinheiro ter constância. Então, assim, acho que tudo isso envolto. Acho que a gente entendeu o nosso posicionamento. Eu tenho assets de inovação e tecnologia, eu sou fera aqui em inovação e tecnologia, eu tenho assets de alto rendimento, mas, cara, com quem eu quero falar é com o praticante, com a massa, com quem está no dia a dia, sabe? Então, assim, é esse cara que é o consumidor da Penalty. Acho que a gente ter esse olhar e olhar para a classe B, C e D, que é extremamente consumidora e ela precisa também... hoje, 60% das pessoas que praticam esporte, elas não praticam em termos de performance, e sim para qualidade de vida, saúde mental, para estar com seus amigos, para sair da pressão do dia a dia. Então, cara, a gente olhou para essas pessoas, a gente resolveu o problema delas e a gente reposicionou em relação a isso. Cara, eu não preciso que você se mate no CrossFit para você começar a pegar mais peso. Cara, eu só quero que você não pare e que você vá lá ver seus amigos, que você tenha um tempo de diversão. Então, o esporte também é diversão para quem não está levando aquilo para o alto rendimento. Eu falo muito que o alto rendimento é negócio. Então, o profissional lá tem mídia que paga, tem gente que paga, tem patrocinador que paga para o alto rendimento continuar se mantendo. O que a gente tem que ajudar, o que a gente tem que contribuir, o que a gente tem que olhar é a massificação aqui embaixo. É fazer com que os crianças e jovens continuem jogando. Eu sempre cito no livro do Philip Kotler mesmo, um pai aí do pessoal aí que gosta muito de marketing. Aí tem um livro dele de marketing esportivo e ele fala muito dessa disputa no mercado americano, da disputa das crianças e dos jovens e dos adolescentes com relação à prática esportiva. Por que tem essa disputa das modalidades? Porque assim, para você se tornar um expert em qualquer coisa, você tem que ter 10 mil horas de prática orientada. Então, você tem que estar lá desde o começo, desde a sua infância, você praticando para que você se torne um expert. Sim. Tá. Mas para tomar um expert, cara, é ínfima a população que vai para o alto rendimento ou vai se tornar um expert. Só que a probabilidade de você, se você praticou algo na sua infância, na sua adolescência, de você ser um possível consumidor dessa modalidade, em algum momento, ser torcedor de um time, você assistir na televisão, comprar um produto, né? Ou praticante, ela quase dobra. Ou seja... E por que acontece isso? Porque, por exemplo, cara, eu dou o exemplo do tênis, que eu acho que é um esporte um pouco mais complexo. Verdade. Cara, você assistiu um jogo lá do Federer e do Nadal, você admira eles, né? Fala, caramba, o cara joga muito, ó, que legal, o cara joga muito tênis e tudo. Cara, se você já praticou o tênis, a sua percepção aumenta muito mais, porque você sabe a complexidade que é do cara bater numa bola para fazer aquela curva para chegar lá, porque você não dá conta de fazer aquilo ali. Então, assim, a percepção é maior. Então, é muito importante a gente massificar aqui embaixo, não só para a questão de prática esportiva, mas porque esses caras são futuros consumidores. Então, acho que quando a gente percebe isso, a gente reposiciona a marca, né? A gente consegue conversar melhor, eu acho que a gente está fazendo, mas sem perder a inovação em tecnologia. Por exemplo, hoje a gente a bola do Paulistão, do Carioca, da Copa do Nordeste, é uma bola da Penalty, que ela tem o selo máximo da FIFA Quality Pro, e ela tem 65% dos seus produtos de origem sustentáveis. E a partir disso, a gente deu no ano passado uma palestra na FIFA sobre esse avanço de sustentabilidade em bola de alta performance que foi provocada pela FIFA há 3 anos. Ninguém evoluiu isso em bola de alta performance, e sim só bola de recreação. E a gente foi convidado para ser o coordenador do Grupo Sustentabilidade de Bola de Alta Performance. Então, com marcas do mundo todo, com fábricas do mundo todo e com associações nacionais. Então, para a gente é um orgulho muito grande a gente ser uma marca 100% brasileira, tá com protagonismo para a FIFA, mas ao mesmo tempo que a gente está olhando com carinho aqui para os nossos praticantes. E o produto está sendo utilizado, né? Utilizado nos campeonatos e tal. Sim, sim. Muito bacana. Pô, fiquei pensando aqui, tudo isso tem relação bastante com a reputação que vocês criam, né? Em relação à marca e tudo mais. Isso afeta diretamente no que vocês pensam assim e criam sobre essa gestão da reputação da Penalty. Como que é esse diálogo internamente entre vocês na casa? Porque também, pô, é questão de orgulho, né? Além de ser uma empresa brasileira, uma empresa que está envolvida em projetos maravilhosos, que tem a ver com a comunidade. Então, essa reputação é importante para vocês no sentido de mostrar isso também para envolver os seus serviços, os produtos e tudo mais? Eu acho que a reputação ela é importante em todos os momentos, né? Da jornada do consumidor e jornada...
E assim, você não faz... Porque assim, a gente está falando muito aqui de marca para consumidor, né? Mas a gente tem um meio aqui interno que eu acho que a reputação ela é muito importante, que são os meios, né? São os stakeholders que a gente tem, assim. Então, fornecedor, são parceiros de desenvolvimento, são clientes CNPJs, que não são os clientes, né, consumidor final, vamos colocar assim. Os nossos representante comercial, que querendo ou não, ele veste a camisa da empresa e não está ali no dia a dia. Então, essa reputação ela é importante em todos os processos internos lá. Tanto na hora de comprar uma matéria-prima, quanto no financeiro, na hora de liberar um crédito, na hora... Então, acho que é uma cultura da empresa. Então, de novo, voltar no Alexandre Schiller, mas é a cultura da empresa de estar sempre, né, de reputação. Então, assim, eu não posso ter só uma reputação ilibada com o meu consumidor final, sendo que para dentro de casa eu não consigo exercer essa reputação. Acho que a reputação é uma palavra muito ampla para que a gente discuta assim, e de vários viés, né? Então, você tem alguns pontos de contato para que você torne a sua marca, ou você, ou qualquer um, a sua reputação ilibada, né? Trazendo para o pessoal, eu brinco muito isso com os caras, e quando eu falo assim, eu brinco... qual sua marca, né? Qual sua marca? Fala assim, quando eu dar uma palestra, eu falo assim, cara, pessoal, pode falar aí qual sua marca. Aí, às vezes a pessoa fala, Apple, McDonald's, pô. Cara, fala assim, minha marca é Bernardo Caixeta. Porque eu nunca vou poder parar de ser Bernardo Caixeta. Então, assim, hoje eu estou gerente de marketing da Pênalti e eu vou morrer pelo meu CNPJ. Mas quem vai me acompanhar a vida inteira é meu CPF. Então, qualquer coisa errada que eu for fazer pelo meu CPF, cara, vai me acompanhar a vida inteira. Sim. Então, assim, cara, eu vivo pelo meu CNPJ, mas eu vou morrer pelo meu CPF. Então, assim, isso eu acho que é um pouco de reputação, né? Eu acho que... E trazendo um pouco para a ética, né? Que eu acho que é parte do pressuposto da reputação. Acho que ética é você fazer o certo, mesmo quando isso não é regra, né? Então, assim, você não precisa ser regra para você fazer o certo. Então, aplicar, assim, claro. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que trabalhar. Então, assim, na Pênalti a gente trabalha isso como cultura interna para que depois a gente possa trabalhar externamente também com os nossos patrocinados, influenciadores, colaboradores. Hoje a gente tem mais de 3 mil colaboradores nas nossas plantas Fabris e na sede aqui também em São Paulo. Então, acho que é um pouco desse processo que a gente faz. Pô, sensacional. A gente ouviu bastante também a questão que cada colaborador da empresa é responsável pela reputação. É o que o Bernardo está falando. Então, assim, além dos fundadores, né, do presidente, do conselho, dos gestores e dos colaboradores, cada um tem a sua fração e é responsável pela reputação da marca. E acho que o que fortalece bastante o que o Bernardo está colocando é a questão das ações. Então, quando a ação está vinculada a questões que beneficiam, né, uma comunidade, vai beneficiando as pessoas, o avanço daquela campanha acaba sendo mais acelerada por conta de estar enraizada a questões do dia a dia, né, do cotidiano. Então, isso acho que, que é o... Sem dúvidas. Está atrelado. Sim, porque são tantas coisas legais. E até fiquei aqui na curiosidade. Aqui. Claro, você deu exemplos aqui de algumas ações, né? Falou da Magnus e tudo mais. Mas teve alguma coisa, algum case que ficou registrado para você, assim, falou, pô, esse aqui vai ficar marcado comigo. Claro, deve ter diversos aí, até pelas modalidades. Mas teve algum que ficou marcado que você pode compartilhar aqui com a gente? Tem, cara. Eu sempre falo desse, assim. Eu acho que ele representa a Pênalti em todos os seus aspectos. E eu fico muito feliz também de não ter sido no futebol e no futsal, porque a gente tá tão envolvido com futebol e futsal e as pessoas acham que a gente é futebol, né? Até pelo nome Pênalti. Só fico esperando nisso, né? Isso, e aconteceu no basquete, assim. E, cara, foi muito legal. Foi um trabalho que a gente fez com a NBB, que é a Liga Nacional de Basquete, que a gente é patrocinador há muito tempo. E com até a ESPN, foi um documentário que a gente fez. E depois, hoje, ele é documentado tá no YouTube. Então, primeiro a gente soltou só para a ESPN exclusividade e depois foi para o YouTube. Depois convido vocês para verem lá. Chama Gigantes de Tefé. Tefé, cara, é uma cidade a 500 quilômetros de Manaus. E a gente entrega bola lá de barco. E aí, cara, tem um projeto social lá de um professor do Rio de Janeiro que mudou para lá por causa de um concurso da esposa dele. E ele começou a dar aula de basquete para os meninos no contraturno escolar e tal, para meninos de 12 a 14 anos. E aí a gente achou esse projeto social e eles foram para disputar o campeonato da Amazonas de escolar, para o estadual. E aí, cara, pasme, de Tefé para Manaus são 36 horas de barco.
Caramba. É impressionante. Então os meninos não compram. Brasil é impressionante. Eles não compram passagem aérea ou qualquer coisa. Eles compram a rede, cara. Então você não compra o ingresso para entrar no bar, você compra a rede, porque ele dorme na rede, toma café, Não almoça. É poltrona. Não é poltrona. Então, assim, uma coisa fora totalmente da nossa realidade, assim. Sim. E aí os meninos foram por esse campeonato, a gente filmou com eles antes do campeonato lá o dia a dia deles, como que é o treino, qual que é a quadra deles e tal. E depois filmamos esse caminho deles indo. Então, assim, cara, é muito, assim, emocionante, assim, de ver um dos meninos, a mãe dele não tinha arrumado trabalho naquela semana, ele não tinha dinheiro para comer durante a viagem, os 36 horas ali, sabe? Aí a equipe de produção pagou lanche para eles e tal. E aí eles foram e, cara, eles ganharam o campeonato, assim. Pô, que legal. Pô, foi muito emocionante, muito legal, mas eu acho que a cereja do bolo foi uma das entrevistas que a gente fez com um dos meninos antes, e a mãe dele, antes deles viajarem. E aí a mãe dele falou assim, meu filho ficou muito triste na pandemia e tal, porque o pai dele morreu de Covid. E aí, pô, ele ficou muito mal e tal. E o menino pega a palavra assim e fala assim, cara, eu fiquei muito mal mesmo e várias vezes eu pensei em suicidar. E o que me salvou foi o basquete, foi os meus amigos do basquete. Então o basquete salvou a minha vida. Olha que coisa. E aí, cara, eu trago isso para os nossos colaboradores, sabe? Qualquer momento que você tá desmotivado, cara, aquele menino só pôde jogar basquete porque a Pênalti conseguia entregar produto naquela cidade. Porque a gente tinha uma lojinha lá que comprava o nosso produto mais barato da linha de basquete, mas ele tinha a oportunidade de ele continuar jogando o basquete dele. Então, quantas histórias a gente já vendeu mais de 100 milhões de bolas em todos os anos de história da Pênalti, né? Então, quantas histórias como essa a gente já também não teve? A gente não conseguiu captar, a gente não conseguiu chegar para as pessoas contarem. Mas a gente já teve milhões e milhões de histórias dessa. Então, esse é o propósito da marca. Esse é onde a gente está trabalhando para isso, para que mais vezes a gente possa proporcionar essa possibilidade da pessoa praticar esporte e muitas vezes mudar a vida deles. A gente acredita muito no poder transformador do esporte. Então esse é um case que marcou muito lá a nossa galera e eu acho que ele representa muito do que é o DNA da marca. Pô, com certeza, vou até assistir, né? Também não tinha conhecimento assim. Lembra até, se não me engano, acho que na Netflix tem alguns documentários que lembram bastante o modelo, né? Então, são modelos que eu já acompanhei e gosto bastante. Acho que é bem. Legal. É aquilo que você falou, né? Termina com chave de ouro, né? Você tem um depoimento desse e no final a pessoa ganha o campeonato, pô. Encerrou com chave de ouro, de uma maneira maravilhosa. Não tinha um jeito melhor de terminar o documentário, né? Aí fica sensacional. E aí você falou sobre essa questão da marca, né? De entregar essa visibilidade, de entregar essa parceria, de mostrar na prática. E eu queria saber como é que é a relação com os influenciadores. Até pensando nas redes sociais, até pensando no estilo do público também, até pensando em atrair. Como que funciona a relação da Pênalti com os influenciadores digitais ou até mesmo os porta-vozes, né? Não necessariamente um influenciador nato, mas ali um porta-voz do esporte, um porta-voz ali da modalidade. Como autorizados por falar, né? Sim, falar em nome da empresa, né? Também, né? Dentro da marca ali internamente, né? Internamente, eu acho que tem que trabalhar bastante, né? A gente tem uma assessoria que é super válida, né? Até agradecer aos meninos lá da Press, que tratam a gente super bem lá e a gente é super bem atendido. E com os influenciadores, cara, assim, eu acho que você se blindar totalmente não tem como. Eu acho que, primeiro porque é o que eu falo muito com eles, assim, quando a gente vai atrás do influenciador, a audiência dele já está acostumada com o tipo que ele faz. Então, eu acho que o pior erro que qualquer marca pode cometer é chegar lá e querer mandar no conteúdo do influenciador. É querer fazer com que ele troque de conteúdo. Cara, ele chegou naqueles números com aquele jeito, daquele jeitinho dele, sabe? Assim, né? Quando a gente faz, cara, não quero que você mude nada. E muitas das vezes a gente bota o tom zero comercial. Então, que é assim, o principal, né? O principal. E isso acontece bastante, né? Principalmente agora, vou pegar um exemplo hipotético aqui, mas, por exemplo, uma rede onde tem bastante disso é o TikTok, por exemplo. Então, o cara chega ali, é um conteúdo mais descontraído, é um cara que faz dança ou conta uma piada. De repente, você vê um vídeo que quebra totalmente isso. Já tá totalmente formal, já começa com um discurso diferente. Fala, pô... Você vê que até a pessoa fica meio incomodada de fazer. Você fala, pô, não tá dando certo, né? E você meio que entende ali, mas você fala, pô...
pecaram talvez nisso, né? E aí bate ficou de frente, natural, né? Não ficou natural. E bate de frente com o que você tá falando. Às vezes, pô, deixa o cara fazer do jeito dele. Às vezes, por diversas vezes eu vi alguns vídeos assim de pessoas que seguem esse tipo de personalidade. E aí o cara tá fazendo um vídeo legal e no final você descobre que ele tava fazendo uma publi. Você fala, pô, que genial. Porque aí pegou minha atenção, continua ainda sendo o conteúdo dele e você não vai incomodar ninguém que já tá acostumado a acompanhá-lo e tudo mais. Então bate de frente com isso aí, cara. E é uma coisa que acontece bastante, né? O que eu cheguei a comentar aqui mais cedo, né? Que é o entreter, não o interromper. É o que você falou no TikTok. Quando o cara tá com conteúdo diferente daquilo que você tá assistindo, cara, ele te interrompe, você fica bravo com a marca, você fica chateado, você fica... cara, não vai de frente. É claro que a gente tem que fazer, e na maioria das vezes que a gente faz em tom comercial, ou a gente faz na nossa plataforma com patrocinado para o nosso e-commerce, então é a Penalty que está querendo fazer, então esse é um papel nosso, ou com os influenciadores quando a gente faz uma collab com algum cliente nosso e faz na rede social do cliente. Então, assim, cara, aquele cliente sim é para vender, mas dentro de uma verdade do conteúdo do influenciador. Sim. Não que a gente mude o tipo de conteúdo dele, né? Então, assim, é mais produção de conteúdo e com que a marca esteja aparecendo ali, com que a marca tenha visibilidade e tal, que a gente consiga fazer, do que propriamente eu falando, pô, compra essa bola aqui porque ela tem 6 gomos, Cara, esse tipo de conteúdo não dá. Tem 2 exemplos que a gente fez, um Instagram que é bem famoso assim, de futebol, que é o Camisa Chuteiras. Cara, todas as marcas fazem conteúdo com ele e tudo. E quando eu cheguei pra ele, eu falei assim, ô Vitinho, cara, tem 2 coisas pra te propor. Eu não vou ser a marca que vai te oferecer dinheiro, não é isso. Eu acho que você tem um público gigantesco que olha os seus conteúdos, mas você tem calçados caríssimos aí, né, de Nike, Adidas e de outras marcas. Sim. Cara, eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, eu quero que você fale dos nossos calçados base e meio de pirâmide, mas eu quero que você venha aqui na Penalty porque eu vou te dar uma que a marca nunca te deu, que é uma aula sobre fabricação de bola e de calçado. Eu vou pegar todos os materiais, você vai passar um dia inteiro com o nosso time de produto, tanto de bola e de calçado. Você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai perguntar, você vai pegar no material, você vai ver metodologia de fabricação, você vai ver a diferença de um laminado para o outro, você vai ver... Cara, eu vou fazer com que o seu conteúdo fique melhor ainda. Se ele já era bom para os seus seguidores, o seu conteúdo vai ficar melhor ainda, porque você vai ter mais embasamento para falar, você vai ter mais conteúdo para falar. Cara, e foi muito bem aceito, cara. Ele ficou felizão. Nunca ninguém tinha dado um treinamento para ele e tal. Entregou conhecimento para ele, né? Conhecimento, é isso. E, cara, e pra gente agrega também que a gente faz algo diferente do que todo mundo tá fazendo. Claro. Porque eu não tô falando, ele tá falando assim, pô, recebidos aqui da pena, eu tinha uma chuteira e tal, vou experimentar, olha que legal. Não fiz isso com ele, entendeu? Mas... Mas organicamente eu começo a colocar na audiência dele que, pô, a Penalty é gente boa. Ela contribuiu pra gente. Ela contribuiu pro meu conteúdo. Entendeu? Deu uma experiência para ambos os lados, né? Tanto para ele, que vai ser uma experiência inesquecível, vai aprender na prática, vai ter uma oportunidade que poucas pessoas têm. E da audiência, fala, pô, já gostava do cara, o cara foi lá, que legal, tal, eu quero acompanhar. Então, pô, é uma troca justa. Sem dúvida. Acaba sendo uma troca muito, muito justa, né? Outro exemplo, o Rodrigo Capita, por exemplo, que foi capitão da seleção brasileira por mais de 10 anos, é capitão do Magros, surfou muito lá na onda do negócio, entendeu o jogo, entendeu as redes sociais e é um cara que é muito bom em rede social. Hoje tá com mais de 500 mil também, batendo 600 mil e ainda faz gol. Ele brincou lá outro dia. E ainda sobra tempo pra fazer. Eu brincou outro dia lá que eu desconfiei dele. No começo desse ano, os caras falam assim, pô, temos que pensar aí que ele tava faltando 40 gols para ele chegar a 400. Putz, tem que pensar aí o que nós vamos fazer com o Capita quando chegar a 400 gols e tal. Eu falei, gente... Não acho que vai chegar a 400 não e tal. Aí outro dia, agora faltam 8, cara. Aí no jogo da semana passada eu fui lá, foi a classificação na Copa do Brasil. Eu falei, Capita, eu vou te falar, velho. Vou perder a aposta, velho. Vou perder a aposta. Aí ele postou, pô, o Bernardo não confia em mim, tá vendo? O Bernardo, ele que me contratou e não confia em mim. Eu falei, não é isso. É porque a parada era dura. Você tá muito bem mesmo pra chegar nos 40. Então, assim... E ano passado, eu falei isso com ele. Falei assim, quando a gente foi negociar, né? Ele já tinha relacionamento com ele na época de seleção brasileira de futsal e tal. Mas eu falei com ele, Rodrigo, cara, você não precisa dar pênalti, com todo respeito, assim, o dinheiro que eu te pagar, ou o produto que eu te der, ou qualquer coisa que eu fazer pra você, cara, não vai fazer diferença na sua vida a ponto de, nossa, pelo amor de Deus. E também, cara, com todo respeito, a pênalti viveu 70 anos sem você. Claro. Tendo você ou não,
Cara, o que nós vamos juntar as duas marcas Como que a gente e se ajuda, devolver pro futsal algo que o futsal deu para as duas marcas, porque ele deu longevidade para pênalti, deu para ele também tudo que ele tem na carreira é do futsal, Claro. e que a gente construa relação e reputação junto. Vamos falar com os praticantes, cara? Vamos fazer com que a gente aumente o número de pessoas que está praticando futsal? Aí vamos, que forma? Cara, você vai fazer o react do Capita. Você vai pedir para os meninos da base, da várzea, mandarem vídeo para você, e aí você analisa os 3 melhores, você posta no seu Instagram e faz uma votação no seu Instagram. O que ganhar de melhor, a gente vai mandar um melhor gol, melhor lance, caneta, defesa. Tá, drible. Tá valendo. O melhor lance da rodada, o melhor stories da rodada, vamos colocar assim, o melhor stories da semana. A gente vai mandar um kit da pênalti pra essa pessoa. Que e aí, legal. cara, toda semana a gente fazia isso. A média era de 30 mil votos por semana legal, hein? nesses lances. E assim, por que eu mando um kit pra esse cara? Cara, esse cara é um micro-influenciador. Ele botou uma galera pra votar no lance dele, entendeu? Sim. Quantas pessoas Sem ele não dúvida, movimentou sem dúvida. pra votar no lance dele pra ele ganhar um kit da pênalti? Então ele tá com o meu mínimo, a produto família lá. inteira. Não, a família inteira. A cidade inteira, E vai engajar os próximos, né? Porque a galera vai falar, também quero e tal. tudo Mas mais. a gente vai mandar. Então, a gente fez isso o ano inteiro passado. Então, assim, são projetos como esse que a gente não sai da verdade dele, mas constrói algo junto, que isso é muito importante também, tanto com o influenciador quanto com o patrocinador. Eu acho que muitas vezes eu já tive do outro lado de ir atrás de patrocínio, né? Sou da federação, quero um patrocínio. Muitas vezes a gente vende mídia, vende publicidade para as marcas, cara. Mas assim, eu tô resolvendo um problema meu. Então eu sou lá do Paulista vou falar uma biribol, vou falar uma modalidade para não... Perfeito, pra não... Que é patrocinado, nós, gente boníssima, um cara, inclusive, da confederação, mas tudo bem. Paulista de biribol. Na hora que eu vou chegar na pênalti, qual que é o meu problema? Eu chego falando assim, cara, me dá 40 bolas, que é o que eu preciso pro meu campeonato. Tá, cara, mas você me perguntou qual o problema que a pênalti precisa resolver, né? Problema entre as... Claro. O que eu preciso construir como pênalti? Qual que é a informação que eu quero passar para os caras do biribol? O que eu tô precisando aqui relacionado a essa modalidade? Não, cara, geralmente o cara só olha o problema dele e não o problema que ele vai resolver Como que eu para te mim. ajudo? Acho que a gente Não tem é uma que troca, juntar, né? Não é uma troca. Não é uma A troca, gente tem que esse se é o juntar para resolver os dois problemas. Beleza, eu tenho a solução para você, que eu tenho as bolas. Tá, e você tem a solução para mim? Ah, não, mas eu vou colocar só a marca em tal. Cara, isso é o mínimo. Colocar minha marca é o mínimo. Claro. Isso aí você não tá fazendo nada mais que obrigação. E com todo respeito, eu estando na Copa do Brasil, no LED, que a gente tá hoje, no Paulistão, no Carioca, na NBB, que tem tantas transmissões, Sport TV, tem futsal no Brasil inteiro, vai ser um campeonato de biribol, a placa na piscina lá, que vai fazer eu te entregar essas bolas. Eu não preciso, com todo Claro, respeito e humildade do mundo. Eu brinco que... Eu tomo pressão até da minha esposa em casa, dormindo. Você não acha que vale a pena contratar esse cara? Você não acha que vale a pena contratar esse... Não, e aí o não valer a pena tudo vale a pena. Qualquer Sem lugar que eu dúvida. colocar pênalti, vale a pena. lógico. Agora, eu não tenho nem tempo nem dinheiro. Então, a dificuldade todos os dias nossa é o que mais vale a pena. Aonde eu preciso comunicar com aquele público que está faltando, que eu não estou Definição, faltando, ou o que eu preciso fazer mais para que eu tenha um maior investimento que lá na frente eu também possa colher como marca. Então, não é que não vale a pena. Então, todo mundo Claro. que manda projeto de patrocinar, não é que seu projeto não vale, mas é que dentre todas as opções que eu tenho, existem investimentos que fazem um menor custo-benefício para os objetivos estratégicos que a gente tem da marca. Ser objetivo, né? Estratégico, né? Ser preciso. Acho que é um ponto importante. Bom, Camila, a gente tá chegando já nos minutos finais Sim. aqui. E, agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Você falou da marca, então do Bernardo Caixeta. Né? Perguntar diretamente. Como CPF, que né? CPF agora, né? Chega de CNPJ. Cara, tudo bem, a gente tá falando aqui, né, de marketing esportivo, mas você fora de tudo isso, toda essa loucura, como é que é seu dia a dia? Tem algum esporte que você pratica, algo que te atrai mais? Como que é seu dia a dia, cara? Fala pra gente. Não, meu dia a dia eu sou um cara muito família, né? Tenho 2 filhas e minha esposa. Nos 2 primeiros anos que eu tive na pênalti, morava em Belo Horizonte e vinha para São Paulo toda semana. Então esse batidão era mais corrida ainda. E graças a Deus, há um ano atrás, trouxe elas para Sorocaba. Então, uma cidade belíssima, assim, que é perto de São Roque. Então vou e volto todo dia para São Roque ali.
Então, cara, meu dia a dia, eu sou um cara extremamente apaixonado pelo que eu faço, assim, eu vejo muito valor no esporte, na pênalti, sou muito orgulhoso do trabalho que a gente vem desenvolvendo, todos os colaboradores, não é um trabalho do Bernardo, do João, do Marcelo, do Freixo, assim, a nossa equipe exclusivamente do marketing, relações esportivas também, devo muito aos moleques, assim, muita nossa galera. Mas também todos os colaboradores da Pênalti, acho que a gente está vivendo um momento muito legal da marca, assim, muito gratificante. A gente vê as coisas acontecendo, os resultados, batendo recorde. A gente bateu todos os recordes da companhia de faturamento, EBITDA, lucro líquido, lucro bruto. Então, a gente vai soltar o resultado também desse primeiro semestre na próxima semana. Isso pós-pandemia, hein? Pós-pandemia. Que foi muito importante para a marca. E, cara, sou um cara que gosto de estar com a minha esposa, com minhas filhas no momento. Estudo muito, me dedico muito. Acho que ninguém sabe nada do dia de amanhã, então eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, se dedicando e com um propósito, né? Não só na sua vida. E quero ser muito exemplo para as minhas filhas, assim, como pessoa, como cidadão. Eu acho que a gente tem que ser esse tipo de referência. Então, assim, cara, sou um cara tranquilo, assim, calmo. E eu gosto muito do esporte, do marketing esportivo. Acho que eu tenho uma missão de profissionalizar cada vez mais esse marketing esportivo. Acho que no esporte a gente tem muito estagiário que vira treinador, que vira diretor de marketing do clube ou do projeto social. Então, assim, pouco não se é tão profissionalizada a parte de marketing esportivo, tanto nas entidades quanto nos clubes. Eu acho que a parte mais evoluída é para a marca. Então, gostei de fazer essa transição, foi super importante para minha carreira. Então, hoje conheço o mercado como um todo. Então, assim, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol. Futsal, jogo também, então assim, mas beach tênis jogo também, gosto de beach tênis, gosto. Beach tênis é gostoso de jogar, uma modalidade mais simples. Sim. Mas, e no dia a dia mesmo faço academia ali no prédio ali, que tem que fazer cedo, porque na correria do dia a dia tem que fazer para casa com as meninas quando chega em casa, então... É verdade. Esquece. É isso, então estamos marcando aqui já internamente, a gente ficou conversando aqui, já marcamos o nosso futebol com o Bernardo, ele é capitão. Estão convidados lá. Sim, né? Nós vamos fazer um contra lá com o time do evento. Isso, vamos fazer um contra com o time da Pena. A gente está pensando ainda, vamos fazer. Cara, o que me bateu agora uma lembrança, cara, eu tinha uma bola amarela da pênalti. Cara, eu adorava essa bola. Eu lembro que eu fiquei com ela sempre por muito tempo, assim. E um dia eu até... Não arrumei briga não, né? Porque um moleque pediu emprestado. Eu lembro que tanto ciúme da bola. Eu fui no outro dia. Acho que o jogo nem acabou. Eu tava lá já pedindo a bola. Esperando o café. Então, mas, pô, são lembranças que batem, assim, quando a gente fala de marca, né? Que vai nos acompanhando. E eu ganhei um interclasse também sem saber jogar bola, né? Que foi o maior prazer da vez, você ganhar alguma coisa sem saber fazer nada, né? Exato. Então eu fiquei na zaga ali, eu lembro que o cara falou assim, sabe jogar bola? Né? Porque eu tava aprendendo. Aí eu falei, não sei. Eu falei, então beleza, fica aqui na zaga. Aqui. E eu preciso fazer o quê aqui? Ele falou assim, a bola vem, você chuta. Tá vendo? O gol não deixa Cuidado pra chutar pro gol. Não, mas pra lá, ó. Dá a direção. Eu fui um jogo expulso ainda, porque a bola sobrou, eu peguei com a mão. Cara, mas eu muito perfeito. Eu não podia deixar de passar. Não podia, peguei. E era da pênalti também. Então, essas coisas que ficam marcando assim, porque... Marcam mesmo. Zagueiro, cara. Peguei com a mão, assim, tava dentro do gol, era pra tirar de cabeça, mas faltou a experiência, né? Mas sabe uma coisa da nostalgia que é muito legal, que acontece lá, eu falo muito, e é um pouco do desafio que a gente tem, eu provoco isso muito a galera lá, e assim, tudo aquilo que eu falei pra vocês hoje, cara, te brilha os olhos do que a Pênalti tá fazendo hoje, né? Sim. Mas desde que eu entrei lá e no começo, muitas vezes você vai falar com uma agência, alguém que vai fazer um projeto, proposta e tal, cara, na hora da reunião ele pega uma camisa de 90, 92, de um clube, Cara, eu falo assim, cara, se você quer me deixar feliz, que você tem algum vínculo com a Pênalti, você tá me deixando puto, cara. Porque você tá falando que eu fui foda. Cara, não, eu não tenho mágoa nenhum do meu passado. Eu fui realmente muito foda. A gente passou por 50 clubes, mas eu sou foda, que eu sou a bola mais sustentável do mundo aprovada pela FIFA. Eu tenho projeto com Marcos Futsal, Copa do Brasil. E eu vou continuar sendo foda como brasileiro, resolvendo o problema do brasileiro. Então, assim,
A gente respeita muito a nossa história e tem orgulho dela, mas a gente ainda assim tem muita coisa para contar de hoje e a gente tem que olhar para o futuro também com muita coisa. Então, essa coisa da nostalgia, ela é muito engraçada com a Pênalti mesmo, assim, muita gente tem essa questão nostálgica, assim, com a marca e é interessante a gente saber trabalhar isso. Não, com certeza. E para encerrar de vez, queria que você deixasse aqui sua mensagem final, pode deixar as redes sociais aí pra galera seguir, indicação de livro, do próprio documentário, fica à vontade, cara. Bate pronto assim é difícil, hein? Então. Eu acho que foi mais ou menos quando você pegou a bola na mão lá. Jogar, já tá na ping-pong. Ping-pong, vamos ver, mais um esporte aqui, tá vendo? Cara, assim, de mensagem final, primeiro agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que espaços como esse aqui são super importantes, ainda mais pro esporte, eu acho mais importante ainda. Então, os caras extremamente gente boa aí, tem conhecimento, eu acho que quem quiser procurar aí também pro trabalho de vocês é super importante. E, cara, com relação à marca, assim, a gente está num momento extremamente positivo e a gente quer transfigurar isso, trazer tudo para o praticante, para as pessoas, para quem gosta de esporte. Acompanha a gente lá, a gente tem as redes sociais, né? Pênalti BR lá no Instagram, então tem vários outros. A gente é muito forte no TikTok com os nossos influenciadores, a Doni, o Boleiro, Aninha, o Abner, Matheus Tcheco. Então, assim, a gente tem uma galerinha super do bem lá, que também está ajudando muito a galerinha nova a começar. A gente enxerga isso, o poder dos influenciadores para a prática. Engajando, né, outras pessoas, né? Às vezes até mais do que os atletas profissionais. Então, assim, isso é super importante. Cara, assim, no mais ter humildade, concentrar naquilo que você faz, fazer o seu bem feito, não passar por cima de ninguém, que as coisas vão chegando e vão acontecendo na sua vida, que é paciência, porque hoje a nova geração falta um pouco de paciência, né? para adquirir. A gente, colocar vocês na mesma idade que a gente ralou bastante lá atrás, quando começamos, fizemos muita coisa, né? Trabalhamos muito para depois conseguir começar a galgar, né, colher os resultados, e hoje eles querem colher os resultados antes de trabalhar. Então, assim, ter paciência e entender todos esses momentos. Cara, e agradecer mais uma vez por estar aqui, deixar um abraço aí, me deixar à disposição também, nossa galera toda lá, o que precisar, estamos super à disposição aí, principalmente se for na missão de massificar a cultura esportiva no Brasil. Perfeito, maravilha. Bom, a gente que agradece, foi uma honra, uma aula aqui pra gente. Toda vez a gente fala isso, porque realmente a gente fica aqui encantado, a gente fica prestando atenção e de fato... Às vezes a gente conhece uma parte da história. Exato, né? Com o bate-papo aqui, a gente passa a conhecer a outra parte da história e consegue conectar as coisas. Conecta tudo e pra gente é maravilhoso. Pra mim é sempre As ações pra mim me surpreenderam. É maravilhoso sempre conhecer muito. E também mostrar isso, né, pra nossa audiência, que é fundamental. Então, fica à vontade pra voltar, as portas do podcast estão sempre abertas. Quando você quiser voltar para falar de qualquer ação, de qualquer projeto, fique à vontade, beleza? Agradecer antes da nossa audiência, agradecer ao nosso magnífico Camilo. Muito obrigado por mais uma participação maravilhosa aqui. Eu que agradeço. Sensacional hoje, né? Hoje foi. Maravilha. Você trouxe sua chuteira aí para autografar, né? Tá aqui. Não, o campeonato do clube volta dia 2. Agora, dia 2, tem mais um jogo da primeira fase. Já temos um novo micro-influenciador. Já se prepara. Ele é ansioso. Tem vídeos. Vamos ver os conteúdos que ele vai fazer pra gente lá. Ele tem o YouTube, DVDzinho dele de jogador. O sonho dele é jogar ainda. Ele vai conseguir. O meu avô foi jogador profissional, né? Essa história é boa. Meu avô foi goleiro do Palmeiras, em 1951. Meu avô foi o goleiro. Que isso aí, tá vendo? Então veio de família, né? É DNA. Tá no DNA. Tá no DNA. A gente vai colocar o campeonato de vocês lá no Footstat, que é um parceiro nosso, é um aplicativo que a gente gamifica o que você faz na vida real com aplicar súmula online, com a gestão do campeonato, e você começa a ter o score de cada jogador a partir daqueles dados. Pô, a gente vai colocar o aplicativo lá, vai trazer o card dele aqui, pra ver a pontuação dele, entendeu? Beleza, Podão? Tá falando. Fechado? Fechado, então, tranquilo. Daqui 3 meses a gente volta com o card do Camilo. Fechou. Ansioso, vou colocar aqui na tela, hein? Se você estiver mentindo, você vai ver. Não, eu aceito o desafio. Aceitou, então fechou. Beleza, hein? Vamos assinar isso aí. E agradecer você também que ficou na audiência com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
como sempre, antes que você esqueça, mais uma vez, deixa aí a sua curtida. Compartilha. Compartilha com todo mundo, que custa? Manda toda hora bom dia lá no grupo da família, coisa chata. Manda o vídeo, manda o link lá, já tudo bonitinho, beleza? E nos vemos numa próxima. Não esqueça de ver a descrição do vídeo aqui. A gente deixou o link, né, das nossas soluções para que você dê uma olhada, para que você veja de perto como os números, os indicadores são importantes, tá bom? Tenho certeza que você vai se encontrar nesse novo mundo que a gente tanto fala aqui para você no podcast, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.